Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast a respeito do quebra-cabeças da vida. E hoje eu trouxe alguém aqui muito especial para compartilhar com a gente um pouquinho sobre a experiência que ela teve com o livro Quebra-cabeças da Vida. Na verdade, essa pessoa ela faz parte da minha história pessoal de vida por muitos anos, já são quase 2 décadas, né? Ou por ali. Mas eu não vou apresentá-la, eu vou deixar essa tarefa para ela mesmo. Camila Brito, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade de responder sim para esse convite, né? Porque a Camila não é uma pessoa livre, gente. Ela vai contar um pouquinho da história dela e aí vocês vão descobrir o quão ocupada ela é. Camila, fala pra gente um pouquinho, quem é Camila Brito? A Camila Brito, primeiramente, ela é esposa, ela é mãe, ela é filha, ela é empresária, ela é um mundo de várias profissões, de várias tarefas, né? Que ela tem no dia a dia, não só com a família, mas com o trabalho, com as obras, né, que o Senhor tem colocado na nossa vida também. Pra gente que já se conhece há muito tempo, eu sempre falei, eu acho que Deus deu 2 motores pra Camila. Ela tem uma força e uma disposição em comum, mas é a habilitação que Deus dá para a missão que ele tem, né? Não seria coerente você não ter a energia, a vida, a força que você tem diante do desafio e das tarefas que você precisa desempenhar todos os dias, né? E assim, depois que a gente tem esse entendimento de Deus e o que Deus faz na vida da gente, a gente entende por que a gente é assim. Mas assim, quando você não tem Deus, quando você não tem esse entendimento, você fala, gente, eu não sou normal, né? Eu não sou, acho que isso não é normal, mas assim, depois de um tempo, você vai amadurecendo ali com o Senhor, você fala, uau, realmente, eu preciso ser exatamente dessa forma, mas claro que a gente sempre tem espaço, né, um room para improvement, né, a gente sempre tem um espaço para melhorar, mas eu acho que só com o amadurecimento que a gente tem no Senhor, com o entendimento que a gente tem no propósito que Deus tem para a vida da gente, que a gente entende, realmente, não tem como ser de outra forma, precisava ser dessa forma. Eu fui criada assim, porque precisava ser assim, né, pra ser compatível. E Camila, isso é parte do quebra-cabeça da vida da gente, né? Eu ia falar isso agora, porque a gente não entende, né? A gente não entende, mas realmente são as peças que lá na frente encaixa. Exatamente. Faz sentido. Faz sentido. Hoje em dia faz sentido. Mas pra Camila de 15 anos, 10 anos, 7 anos, a Camila até de 20 anos, isso não fazia sentido, né? Assim, eram vários questionamentos, né? Vários pontos de interrogação, mas por quê? Por que é assim? Por que a minha vida tem que ser assim? Sim. E é interessante porque nós nos conhecemos há 18 anos, talvez? Mais ou menos. Uhum. E assim, ao longo, né, dessa jornada, a Camila que eu conheci é literalmente outra Camila hoje, né? E quantas peças ficaram soltas ao longo dessa caminhada, né? A Camila lá, né? Bem antes de Jesus, a Camila depois de Jesus. Fala pra gente como foi essa experiência, esse seu encontro com Jesus, o que mudou nessa jornada para sempre? Eu acho que para falar da Camila de hoje, da Camila que conheceu Jesus, a gente precisa falar um pouco da Camila em si, né? Eu sou brasileira, né? Goiana, como acho que a maioria do nosso ciclo, né, de amizade. Eu nasci em Anápolis, ali pertinho de Goiânia, fica uns 30 minutos de Goiânia. E eu, né, filha de uma mãe solteira, eu fui criada praticamente pela minha avó, eu e mais uma penca de neto, né? Minha avó ali muito forte, muito guerreira, né? Mas uma doçura em pessoa também. E, né, minha mãe engravidou com 17 anos, né? Não casou, né? O que naquele tempo era ainda mais complicado. Sim, e assim, né? meu avô era muito severo, né? Meu avô era conhecido como um homem, assim,
rígido, né? E foi muito interessante que a gente conversando, né? Minha avó teve aqui há uns tempos atrás, ela falando que o meu avô falou pra minha mãe, não casa. Porque ele sabia da fama do meu pai. Nossa. E o meu avô falou pra ela, não casa. E então eles me acolheram e eles me criaram. Meu avô foi a figura de pai que eu tive, né? Apesar de ele não ter sido uma pessoa assim, extremamente carinhosa com os filhos, com os netos ele era. Continuava severo, né? Mas ele era carinhoso. Meu tio também morava com a gente, né? E o meu tio também foi essa figura, né? Meu tio levava na escola, meu tio buscava. E a minha mãe sempre esteve ali. Mas a minha mãe era jovem, né? Ela estava estudando, né? Minha mãe é formada em letras e depois, quando ela formou em letras, ela fez fonoaudiologia. Então minha mãe era uma pessoa também muito ocupada, porque ela ama estudar, ela gosta de estudar, né? Então eu fui criada pela minha avó. E aos meus 15 anos eu engravidei e, né, eu tive a minha primeira filha com quase 16, fazia 2 meses para completar 16. Só que nesse processo que eu engravidei, a minha mãe estava planejando de vir para os Estados Unidos e eu ia ficar no Brasil. Eu ia ficar no Brasil e aí a minha tia que mora aqui nos Estados Unidos falou para minha mãe, falou assim, não, Cristiane, traz ela, porque aqui a gente tem mais condições de ajudar ela. E eu acho que de uma, assim, dos acertos do meu pai, digamos assim, ele pegou o meu visto sem a gente saber, né? Tipo assim, ele só ligou falando, não, eu tô com o seu visto na mão. Meu Deus. Então eu vejo Deus nesses pequenos detalhes, tipo assim, o meu pai, que era o improvável de conseguir o visto, né? Por todo o histórico que ele tinha, ele foi lá sem documento nenhum meu, sem nada, e meu conseguiu Deus. o meu visto. Tipo assim. É aquelas coisas que não se explica. Não, e antigamente o processo de conseguir o visto era muito mais difícil do que o processo de hoje. Então você for falar assim, não, gente, era Deus. Tipo assim, foi Deus, não tinha como. E aí nós viemos pra cá, né? A Maria Fernanda, minha filha mais velha, nasceu aqui, né? Isso há 24 anos atrás. Ela nasceu aqui. E eu fiquei aqui um tempo, voltei pro Brasil. Nesse processo que eu voltei pro Brasil, porque eu fiquei 2 anos e meio lá, eu engravidei de novo. Pensa uma pessoa custosa, né? Sim. Era uma pessoa extremamente carente de, né? Então, passar o mel era fácil, né? De ser passado. E aí eu engravidei de novo da Mariana, né? Voltei para os Estados Unidos de uma forma um pouco inusitada. Mas esse assunto a gente deixa para outro dia. Deixa para um próximo. Um próximo, porque ele é comprido. E eu tive a Mariana com 19 anos. E aí foi assim, uma mãe solteira, né? A história se repetia. A minha mãe era solteira. E, né, ficou ali comigo. E eu agora era uma mãe solteira de 19 anos com 2 crianças. E assim, eu só trabalhava. A minha identidade era essa. Eu era uma mãe solteira com 2 crianças e eu só trabalhava, né? Eu só trabalhava, eu deixava as meninas na creche tipo umas 7 horas da manhã, 7h30, ia trabalhar. Aí eu sempre tive muita ajuda, graças a Deus, porque a minha família aqui nos Estados Unidos é muito grande. Então sempre tinha tia, tinha primo, apoio, né? Tinha alguns amigos também, tinha um apoio. Tipo assim, eu não era abandonada. Sim. Mas a responsabilidade das meninas era toda minha. Não, e a despesa também, né, Mila? Assim, as pessoas têm uma grande ilusão sobre o que é morar nos Estados Unidos. Sim. As despesas são muito altas e a demanda, né, para você manter uma qualidade de vida, embora isso seja acessível e possível, ela requer muitas horas de trabalho. As meninas me falam assim, mãe, eu não sei como que você fez. Eu falei, minha filha, nem eu. Porque assim, você cuidar de uma pessoa só, a gente casado com os filhos, a gente fala, gente, tem momentos financeiramente difíceis. Agora, você imaginar uma mãe solteira com 2. Sim, e pequenas ainda, né? Porque a diferença da Maria Fernanda para Mariana são 4 anos. Né? Aí não era fácil, mas eu acho que eu tava no automático. Tipo assim, não tinha tempo para pensar. Isso aqui é difícil. Não. A gente chorava ali no chuveiro. Modo sobrevivência. Você tem que sobreviver. Chorava dentro do carro na hora de buscar elas, aquela coisa toda, mas era um processo, né? E aí, eu acho que com a Mariana tinha 3 anos, mais ou menos, através de uma amiga, eu conheci um rapaz, né? Que na época eu falava, não, isso aqui não vai virar nada. E na verdade,
diante de todos os traumas de relacionamento que eu tive antes, né? Porque eu venho de uma história, assim, de abuso, de relacionamentos que não deram certo, de muitas mentiras, de muita traição. Então, eu não queria me relacionar com ninguém. Eu lembro que eu até falei pra minha avó, não, avó, não quer saber de homem, não. Minha avó, não, minha filha, Deus vai arrumar uma pessoa boa na sua vida. Eu falei, não, avó, quer saber desse ser não. Quando as meninas tiverem lá os seus 20 anos, eu penso nisso, né? E Deus, assim, né, com todo seu jeitinho ali, né, sem a gente saber, porque eu fui criada numa família católica. E, assim, a minha família é muito católica, assim, bem religiosa. Mas eu nunca tive uma experiência com Deus. Tipo assim, eu tive alguns focos de momentos com Deus, que eu sabia que era Deus ali comigo, né, que às vezes eu fui num encontro da igreja católica e, assim, eu sabia que aquilo ali era indiferente da religião. Eu sabia que Deus, com toda a sua graça, com todo o seu amor, ele estava presente ali e realmente houve momentos de restauração. Tanto é que foi ali que eu comecei a falar assim, eu preciso de uma mudança aqui, né, na minha vida. Mas eu nunca tive, eu sabia de Deus, mas eu não conhecia a Deus. Sabia, né, tudo sobre ele. Eu não sabia, tipo assim, que Deus era pai, que Deus era amor, que Deus era cuidado. Eu imaginava Deus, assim, lá no trono, né, com aquela voz grossa, né, rígido, um tridente na mão, pronto para arremessar um relâmpago, um trovão na nossa cabeça, enfim. E aí eu conheci esse rapaz, a gente começou a se relacionar, né, e nesse processo que a gente começou a se relacionar, eu conheci você. Eu conheci você porque eu fazia unha, né? E você era minha cliente de unha. Eu me lembro, né, que a gente tinha uma amiga em comum, sim, né? E ela falou, Stephanie, achei uma manicure maravilhosa! Você vai amar! De todas essas profissões que eu já tive, manicure foi uma de todas dessa, as coisas, né, que a gente já fez, mas né? Era necessidade. Sim. Porque qual que são as minhas habilidades? Que a minha mãe me colocava pra fazer a unha dela quando eu era pequenininha. Eu tinha uns 9, 10 anos. Minha mãe falava, não, vem aqui fazer minha unha. E foi aí que eu te conheci, né? Nós tínhamos uma amiga em comum. Ela morava comigo e a gente começou a se ver, né? Assim, a gente não tinha, assim, a gente não era amiga ainda. A gente tava ali, tipo assim, meio que namorando, né? Meio que paquerando. E nesse processo, o Márcio, né? Que hoje em dia é o meu esposo, né? Ele foi pro Brasil. E ele teve uma experiência com Deus no Brasil. Ele tava numa chácara do tio dele e ele foi pro Rio. E ele falou que ele deitou numa pedra lá e ele escutou, assim, a voz audível de Deus falando assim que quando ele voltasse pra cá, que ele ia ter uma mudança de vida, que nós ia ter uma mudança de vida. E aí eu lembro que ele falou assim, não, baby, quando eu voltar, eu queria que a gente fizesse uma... novena. Não foi uma novena. Não? Uma campanha. Eu falei, que campanha, menino? Católica? Eu, na época, eu falei, que campanha, menino? A gente vai fazer uma novena. Ele, não, a gente vai fazer uma campanha de oração. Eu falei, não, beleza. Ele falou assim, não, mas eu tava pensando em chamar aquele casal pra fazer com a gente, porque eles são bem neutros e eles parecem que são pessoas de Deus, que no caso era você e o Thiago, né? E eu lembro que na época eu fiquei assim meio confusa, eu falei, por quê, né? Mas assim, eu né, entendo hoje que ele recebeu uma direção assim nítida, né, de Deus. E aí ele voltou. Nós mudamos de apartamento, aí nessa época a gente já tava morando junto, a gente só namorava, a gente não era noivo, não era casado nem nada. E aí vocês fizeram um jejum pela gente, né? Eu lembro de você me falar que foi um jejum muito difícil, que foi um dos mais difíceis que você já fez, não sei por quê. Enfim, eu não sei por quê, gente. E você falou que vocês fizeram um jejum. A gente não sabia que vocês tinham jejuado pela gente. E aí o Márcio ligou pro Thiago. Gente, a minha memória é muito boa, viu? Não, é ótimo, viu, gente? Vocês fizeram um jejum antes do Márcio ligar pro Thiago pra pedir pra fazer essa campanha com a gente. Então vocês já estavam orando pela gente antes mesmo da gente saber, né? Tipo assim, aquela conexão divina. E aí era pra ser acho que um mês, né? Uma vez por semana a gente se encontrava. Eu me lembro que nós estamos até de viagem, quando acho que você me ligou e falou, vamos fazer uma novena. Eu não esqueci desse termo. E eu me lembro que eu vim de uma família cristã, né? Sim. Assim, então, pra mim, esse termo era completamente novo. Eu nunca tinha escutado. Aí eu até perguntei, mas o que é uma novena?
E aí, a gente era pra se encontrar uma vez ao mês. Sim. Né? E acabou que eu acho que esse mês virou, tipo assim, uns 4, 5 meses. Que não parava, né? Não parava. E nesse processo aí, nós acabamos, tipo assim, aceitando a Jesus. E e fomos visitar a igreja de vocês. E a partir daquele dia, a gente nunca mais voltou na nossa igreja. Dali foi só pra frente, né? Então, assim, você, né, e o Thiago foi, assim, um instrumento mesmo, assim, de Deus usado pra transformar na sua vida. E nesse processo da campanha, a gente acabou ficando noivo. Uhum. Porque a gente já namorava fazia 1 ano e meio, quase 2 anos. E aí eu lembro que a gente teve um dia lá na sua casa, eu me lembro como se fosse hoje, eu falei, a gente conversando, né, porque a gente vivia em pecado, né, a gente morava junto, né, tinha as meninas, e eu falei, não, você precisa definir, então, o que você quer da sua vida, né, que eu não vou continuar com você, e a gente vivendo assim, nessa vida de pecado, assim, eu dei um ultimato pra ele, ou você casa, ou a gente, né, vamos separar, porque, né, não vai ficar o resto da vida nessa história. E aí, foi muito interessante, que talvez uma oportunidade ele tenha pra contar, que ele orou, um dia, eu dormia na noite, ele orou, ele falou, Deus, me fala se é ela mesmo, né, que é pra mim casar. E aí, ele fez aquele negócio que o novo convertido faz, de abrir a Bíblia, né, plá, abriu a Bíblia, e o versículo, eu não lembro qual que é a referência do versículo, mas o versículo era tipo assim, e você fará dela a sua esposa. Eu, não, pera, esse negócio tá errado. Aí ele abriu outro, e um outro versículo falava, e ele tomou ela e levou em matrimônio, era alguma coisa assim bem, né, e ele falou, tá bom, Deus, eu entendi. Aí nós noivamos, e aí nós casamos com muito custo, mas nós casamos. A gente tem que escrever um livro sobre essa história. A gente precisa de um outro momento para contar o livro, a história, né? É um livro mesmo, né? Do casamento, nós casamos. E de lá para cá tem sido processos, né? Eu tava assim, conversando com Deus esse tempo atrás, falei, Senhor, como é interessante, né? Porque parece que é um joguinho e a gente vai mudando de fase, né? Aí fala, nossa, mas aquela fase era tão fácil comparada ao que a gente é hoje. Mas quando você tá nela, ela é difícil. Muito difícil, né? Sim. Tipo assim, foram momentos assim, porque você imagina, eu vim de uma família criada pelos meus avós, né, que tinha uma certa liberdade, não tinha muita estrutura, e o meu esposo não, ele veio de uma família extremamente estruturada financeiramente, emocionalmente, né, aquela estrutura de pai, mãe, filhos, né, aquela hierarquia que na minha família não funcionava muito bem. Então, quando a gente se casou, e é engraçado, né, que quando a gente morava junto, não tinha, como é que fala, muito problema, mas no momento que a gente se casou, eu lembro de uma briga feia que a gente teve, né, quando a gente já era casado, que ele falou assim pra mim, falou assim, será que a gente não vai durar nem 1 ano de casado? Misericórdia. Porque o negócio era, assim, né, eu sempre fui muito nervosa, hoje em dia não, sou calma, plena, muito plena. Mas antigamente eu era uma pessoa, assim, extremamente nervosa, e porque eu fui criada assim, a gente não leva desaforo pra casa. Toma lá, dá cá. Aí você fala, eu retruco, entendeu? Independente se você é meu pai, se você é minha mãe. A cruz, a gente pega ela e quebra na cabeça do amiguinho, entendeu? A gente não toma a cruz e leva. A gente quebra a cruz na cabeça do coleguinha. E foi assim que eu fui criada. Então, quando a gente se casou, pra entender que, peraí, agora eu tenho uma pessoa pra dividir a vida comigo, e eu vou ter que checar com essa pessoa se tá ok a minha decisão. A gente vai ter que compartilhar a educação das minhas filhas. Porque até então era só minhas. Porque naquela época, tipo assim, o problema era nosso, mas as filhas eram minhas, entendeu? Você tem que me ajudar, mas eu que, né? Então, isso foi muito difícil pra mim. E também, né, Camila, assim, você veio de um governo completamente seu. Sim. Você tinha que governar sobre a casa, sobre as crianças. Aí, de repente, você entra uma figura masculina predominante, você tem que dar o governo para ele. Isso foi muito difícil. Isso foi, talvez, uma das etapas mais difíceis da minha vida. De entender que ele me amava, que ele amava as meninas, e que eu não tava sozinha mais. É aquele negócio assim,
eu não queria estar sozinha. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria ele metendo o bedelho na minha vida. Porque eu acho que só quem passou por essa situação entende. Tipo assim, você quer, mas ao mesmo tempo, você não quer passar pelo processo. Porque o processo, ele é muito dolorido. Sim. Sim, porque você aprendeu a sobreviver, né? Com as crianças e tudo. E a figura masculina na sua vida, ela não tinha sido uma figura, vamos falar assim, uma figura 100% positiva, né? Sim. Você teve o desprazer dos relacionamentos com o pai das crianças, com o seu próprio pai. Então, assim, entender que aquela era uma nova versão masculina, Sim. não é fácil. E até pra minha família foi muito difícil, porque na época, todo mundo ajudava. Todo mundo mandava na vida da Camila, todo mundo dava opinião na vida da Camila, da Maria Fernanda, da Mariana. A partir do momento que o Márcio entrou, foi aquela coisa assim, quem é esse, né? As pessoas assim, de mais acesso a mim, né? Minha mãe, meu padrasto, a minha tia, eles tiveram também um processo em relação a isso, que teve um momento que eu tive que bater o pé. Falar, não, agora eu sou uma mulher casada, ele é o meu marido. Por mais que isso não fosse uma verdade 100% em mim, eu precisei tomar um posicionamento para que a gente pudesse lidar com aquilo ali, só nós dois, sem ter a interferência direta da minha família, né? Até porque os valores eram totalmente diferentes, né? Então, assim, eu tive, assim, muito apoio, né, a minha pastora na época, né, você, assim, eu tive as pessoas chaves que me ajudaram a passar por esse processo, mas na época não foi um processo fácil, né. Hoje em dia, né, até também porque a Maria Fernanda na época, ela tinha contato com o pai biológico dela, né, então, eu brinco, né, eu falo, Maria Fernanda, você tinha aquela ideia, né, que seu pai ia vir num cavalo branco, na areia, com a espada, vestido de príncipe, de resgatar da torre alta, né, mãe era desse jeito, porque é esse entendimento que ela tinha, né, e hoje em dia é muito lindo de ver. Eu falo que a minha história é uma história, assim, de redenção. 100%, tipo assim, né? 100%. Tipo assim, não tem nada na minha vida, não tem nada na minha história que não tenha a palavra redenção. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, é pra chorar, né, gente? Há uns 2 anos atrás, nós tiramos umas fotos em família, num parque, né? Hoje em dia nós temos mais 2 filhos, né? Eu tenho 4 filhos, né? A Maria Fernanda... Já dá pra entender o tão atarefada ela né? A Maria Fernanda tem 24, vai fazer 24, a Mariana vai fazer 20, o Nicolas tem 9 e a Jordan, a mais novinha, tem 7. E eu lembro que nós fomos tirar umas fotos em família e eu imprimi, que eu queria ter quadros, né? Fotos nossas na casa. E eu lembro que eu imprimi e eu fui colocar esses quadros na parede. E eu lembro que quando eu terminei, eu tinha comprado um outro quadro também que tá escrito assim, essa família é separada para a glória de Deus, em inglês. Uhum. E aí eu coloquei esse quadro no meio das fotos, e eu lembro que eu sentei assim, e eu olhei para aquelas fotos, e eu comecei a chorar, porque o Senhor falava assim, olha o que eu fiz na sua vida. Sim, se você tivesse desistido lá atrás, você não poderia contemplar, não, né? O Senhor falou bem nítido, assim, olha o que eu fiz na sua vida. A família que eu queria ter nascido, a família que eu queria ter crescido, o pai que eu queria ter, Deus deu pros meus filhos. Sim. Que o Márcio, tipo assim, hoje em dia eu vejo, tipo assim, era exatamente ele que eu precisava. Era ele que precisava entrar na minha vida, era ele que precisava. É tão interessante, porque quando a gente conheceu vocês, né, a gente pensava assim, meu Deus, como isso vai dar certo? Porque eles são muito diferentes, era muito diferente em tudo. Sim. Em tudo. Só tinha uma coisa que era em comum, o amor que vocês sentiam um pro outro, porque assim como você enfrentou uma grande resistência da sua família, ele também teve que lutar, sim, né, porque assim, para ele que não tinha filhos, que veio de uma família super estruturada, né, em vários âmbitos, aí ele vem para os Estados Unidos para estudar, aí de repente ele abandona os estudos para casar com uma mulher que já tem 2 crianças. Sim. Então, assim, eu imagino que para a família dele, né? Não foi fácil. Hoje dá para entender a posição da sua sogra, né? Sim. Mas, assim, não foi fácil para ele. Ele teve que fazer uma renúncia também muito grande.
por amor a esse relacionamento, né? Hoje em dia eu entendo o quanto ele me ama. Sim. Que eu falo, meu amigo... O preço foi alto. Olha, foi muito alto. Porque assim, eu olhava pra mim, né? Aquela mentalidade egoísta, tipo assim, né? Eu, mas assim, ele não precisava ter feito de nada daquilo que ele fez. Mas, né? Camila, quando nós estamos feridos, nós enxergamos o mundo através da Com nossa certeza. dor. Esse é o ponto da pessoa ferida, da pessoa machucada. Ela só enxerga o mundo, as pessoas, tudo através da sua própria dor. Sim. Então não tem como ela enxergar além disso, né? Hoje não, você olha para trás e fala, meu Deus. Sim. Né? Eu me lembro de um episódio, tava tendo um evento para as crianças num parque, né? Uma coisa assim, bem grande, bem legal. E eu me lembro de ter olhado para o Márcio e Deus, aqueles momentos que você fala assim, não, Deus, você tá enganando, não é comigo, não é para mim. Sim. De Deus ter me mandado dizer algo para ele sobre as crianças, né? Eu não me lembro bem especificamente, mas era algo assim. Elas são suas, toma porque são suas. Porque eu acho que ele estava vendo uma fase assim de um pouco daquele processo de ajuste e rejeição. Sim. Principalmente da mais velha. Sim. Porque ela já estava grandinha. Tipo, a minha mãe era só minha. Sim. Aí agora esse indivíduo entra na vida da minha mãe e bagunça a nossa vida e quer mandar na gente. O que é completamente normal, né? E normal para a idade dela, mas eu me lembro que acho que ela tava dando bastante trabalho para ele. O relacionamento não era bom. Não porque era ela muito rejeitava bom. Ele. Sim. Tipo assim, todo o esforço que ele fazia não era suficiente. Tipo assim, ela realmente rejeitava ele e ela entende isso hoje. Sim. Mas completamente aceitável, completamente compreensível. Nova, ela tinha 10 aninhos só. E ele, né, assim, frustrado porque todos os esforços, eles eram insuficientes, né? Sim. Então, eu me lembro de Deus ter falado algo sobre isso. Tipo assim, não me lembro exatamente, mas assim, toma que é sua filha. Você não tem opção, ela é a sua filha. Você não pode desistir dela, você não pode largar ela, né? E eu, assim, lembrando de tantos processos, né? Se você for voltar, você fala assim, Deus, hoje tudo faz sentido. Exatamente. Quando você olha para a parede, você vê uma família. Sim. Mas naquele tempo eram peças isoladas que não se encaixavam. Não se encaixavam. Tipo assim, se fosse aquilo lá realmente fosse um quebra-cabeça ali, ele seria um quebra-cabeça de 10 mil peças, de tudo da mesma cor, que você fala, mentira. Isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não vai dar certo nunca. Qualquer pessoa teria desistido. E nós tivemos uma experiência muito linda com Deus uma vez. A gente já tinha tido a Jordan. A gente já tinha o Nicolas, já tinha a Jordan, já tinha, né, todo mundo. Uma nova fase. Nova fase. Eu lembro que nessa época a Maria Fernanda já tinha ido para Reading para fazer seminário. E teve uma conferência, um pastor muito querido, nosso pastor Reinhardt, né? Ele tava aí e ele sempre tinha muitas palavras pro Márcio. Toda vez que ele via o Márcio, ele tinha muitas palavras para ele. E para mim, quase nunca. E eu lembro que me chamaram, eu tava com as crianças, lá na sala das crianças, e uma irmã veio e falou assim, Camila, estão te chamando. E ele estava falando com o Márcio, né? Quando eu entrei, ele estava falando sobre a sociedade, que Deus ia levantar uma pessoa, um homem na vida dele. Que isso é uma história, né? Que a gente teve essa palavra também em relação, né, às empresas, tudo. E aí ele falou sobre o nosso casamento, que ele falou assim, olha, Deus manda falar para vocês que há relacionamentos que ele permite, que ele abençoa, mas o seu casamento foi algo gerado no coração de Deus. Foi Deus que muitas vezes o diabo falou para vocês que não, que tinha sido um erro. Mas esse casamento, Deus criou você para ela e ela para você. Uau. Foi assim, foi um divisor de águas. Porque se tivesse algum resquício de dúvida, tanto no coração dele quanto no meu, será que esse negócio vai dar certo mesmo? Apesar que a gente já tinha um mundo velho de menino, né? Não tinha nem como desfazer. Foi algo tipo assim... Tá, é isso mesmo, tipo assim, essa é a vontade de Deus pra nós, né? Essa é, tipo assim, aquilo que Deus quer, é o plano de Deus. Então, assim, eu vejo, tipo assim, que Deus, na hora certa, ele foi pegando as pecinhas e foi encaixando. E mesmo nós falando aqui sobre muitos anos, Camila, eu vejo que Deus foi muito rápido. Foi. O processo, assim, de conversão, de mudança e de engatilhar de processo, porque aconteceram vários ao mesmo tempo, não foi assim, um de cada vez. Porque às vezes a pessoa escuta e fala assim, nossa, foi... Não, em 6 meses nós noivamos, batizamos e casamos.
Sim, foi muito rápido. Muito rápido. E um detalhe aqui, né, que eu tava aqui me lembrando desse processo todo aí, né, que a gente viveu juntos e tudo, né, e uma das experiências mais espetaculares que eu já vi em toda a minha vida foi junto com vocês nesse processo, assim, do poder da palavra, porque eu não sei se você se lembra, mas numa desses encontros, né, inclusive a mesa que a gente usava, a gente teve que fazer queima de arquivo. Ela não podia nem ser passada pra outra pessoa. Se Deus falasse pra mesa, falar, não fala mesinha. Porque eu me lembro, assim, que era um encontro supostamente para nós orarmos, mas aquilo ali acabava indo, varava madrugada, porque a fome e a sede de vocês era muito grande por Deus. E muitas vezes a gente chegava ali realmente sem saber para onde a gente ia e nem para onde a gente ia terminar, mas eu me lembro que vocês tinham muita sede e fome, né? E a gente nunca precisou dizer assim, Camila, vocês precisam fazer isso ou aquilo, né? Eu me lembro de ter naquele dia em específico, nós temos orado para que Deus nos levasse em algum lugar na palavra para compartilhar com vocês, e eu me lembro de ter vindo do meu coração Colossenses 2, e a gente começou a ler, sim, né? E aí, na verdade, eu peguei o texto e falei, lê você. Foi. E enquanto você lia, os seus olhos foram se abrindo. Foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive com Deus. Falar pra você nada, né? Porque hoje em dia a gente pensa assim, a gente tem que ficar insistindo com a pessoa, mostrando, mas não. A gente já estava num processo de encontros, né, de oração. Nós fizemos um jejum, vocês nos ensinaram a fazer um jejum. E você me deu a Bíblia pra me ler. E eu falava, mas como assim? E eu ia ler, né, eu olhava pra sua cara, tipo assim, como assim? Como assim? E eu lembro a sensação que eu tive. Eu lembro no outro dia você me ligou. Você tá bem? Tá tudo bem? Você tava muito frustrada, porque eu como me senti assim? Uma mulher traída. Exatamente. Eu pensei, né, graças a Deus, nunca tive essa experiência, mas assim, a sensação que eu tive foi tipo assim, que eu era casada e que mentiram pra mim a vida inteira. Sim. Tipo assim, foi traição louca, foi desvendar dos seus próprios olhos. Ninguém precisou para você tem que fazer isso, você tem que parar com aquilo, você tem com isso. Você mesmo foi tendo clareza ali diante dos seus olhos. Foi lindo aquilo ali. E foi assim, talvez um encontro com a palavra, com a verdade, de uma forma como eu nunca presenciei antes. Era como se Deus tivesse pegado a cortina assim e aberto. Você fala, meu Deus, o que é isso, né? Tipo assim, eu não... Foi marcante, assim, são pontos, né, que vão marcando, assim, você fala, uau, e a gente vê que tudo era para um propósito, não era sobre mim, não era sobre ele, mas é sobre uma geração, sim, né, sim. Porque se a gente for olhar só pra nossa família, é muito pouco, mas a gente vê, tipo assim, que nós mudamos a história, né, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, né? Nós não sabemos quando o Senhor volta, mas enquanto ele não volta, tipo assim, nós plantamos uma semente, né? Através do nosso casamento, através da nossa obediência, através da nossa insistência, né? Através, assim, da gente realmente crer que o Senhor tinha aquilo ali pra nós, e a gente sabe que são frutos que vão dando, né? Tipo assim, são as pecinhas do quebra. A gente não sabe qual que é a picture, né, o desenho que vai ser, mas eu creio que quando nós estivermos na presença do Senhor, né, que a gente vai entender a magnitude do que foi essa transformação, assim, eu louvo a Deus, assim, às vezes eu olho pro Márcio e falo assim, uau, eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele foi insistente, ele foi persistente. Eu sou muito assim, né? Afobado, estourado, eu fico nervosa. E ele calmo, tranquilo, passivo. Paciência em pessoa. A paciência em pessoa, glória a Deus, né? Era exatamente esse que, né, o Senhor precisava me dar, porque às vezes ali no desespero, no nervosismo, ele, não, baby, vai dar certo, né? Se for pra ser nosso, vai ser nosso. E às vezes você quer estrangular, né? A pessoa, fica nervosa comigo! Louvado seja Deus pelo temperamento dele. Eu lembro uma vez que ele foi definir a mãe dele, ele falou assim que ele via a mãe dele parecendo aqueles bonequinhos que tem uma areinha, que fica a areinha do tempo, você fala? Não, aquele bonequinho que ele é cheio de ar, só que embaixo dele tem uma areia que segura pra ele não voar. Sim, ele falava que a mãe dele era parecendo, que a mãe dele era a areinha desse bonequinho. E hoje em dia, tipo assim, o Senhor uma vez falou, ele é a minha areinha. É ele que me dá, tipo assim, a firmeza, é claro, né? Que é o Senhor na vida dele, mas assim, a firmeza que eu preciso, tipo assim, ele é a minha areinha, ele que me dá a base de sustentação ali, tipo assim, ele
pega na minha mão, né? Às vezes eu tô nervosa ali, né? Empreendendo e chateada e frustrada. E não, vai dar certo, Deus vai colocando as coisas no lugar. E às vezes você quer que a pessoa fica brava, nervosa com você, mas não, ele me traz, ele me volta pro chão, ele me pega pelo pezinho e fala, não, desce, queridinha, baixa aqui comigo. E o mais interessante, Camila, né? Isso serve para nós como esposas, né? Que não tem como a gente se relacionar com Deus sem nos relacionar com eles. Porque eles são uma expressão muito direta da figura, da proteção, da provisão, do cuidado de Deus na nossa vida. E eu não tinha esse entendimento na minha vida. Porque, igual a gente falou antes, né? Eu não tinha essa base. As minhas referências de homem, apesar do meu avô e do meu tio terem sido, assim, chaves na minha vida, mas aquela parte relacional ficava faltando. Por quê? Porque o meu pai foi uma pessoa muito ausente, né? Meu pai, eu descobri recentemente que eu tenho uma irmã, né? E eu sabia que eu já tinha um irmão da parte dele, mas eu nunca tinha conversado com ele. E nós entendemos, nós três chegamos num consenso que ele não tinha a capacidade de se relacionar. Então eu não sabia o que era esse relacionamento. Então ter o Márcio como essa figura masculina, tipo assim, e ver ele como ele é com as crianças, como ele, né, tanto, porque eu tive ele em duas fases. Eu tive ele que ele pegou as meninas já grande e foi direto pra adolescência. Cortou o caminho? Cortou o caminho. Então eu já sabia como é que ele era, mas eu não sabia como que ele era um pai de bebês. E o Márcio foi muito presente quando o Nicolas nasceu, quando a Jordan nasceu. Ele foi muito hands-on, né? Aquele pai que cuida, troca fralda, acorda à noite, dá mamar, dá banho. E eu não sabia o que era isso. Porque eu não tive o pai pra fazer isso. Eu não tive essa pessoa. Então, realmente, tipo assim, o Márcio foi um reflexo de Deus na minha vida. E o Márcio me ajudou a entender Deus como pai, Deus como um cuidador, Deus que cuida, que zela, que provê, né? Eu não tive essas experiências na vida, então, tipo assim, ele realmente foi uma chave, assim, fundamental pra restaurar, pra trazer, tipo assim, muita resposta, pra trazer muita cura pra minha alma, pra Camila pequenininha, que cresceu frustrada, chateada. Foi um reconstruir de uma identidade. Foi. Que você não tinha. Não tinha. Né? De mulher, de esposa, de mãe, de filha. Nesse processo, né, do livro, a parte que mais falou comigo foi exatamente isso, foi a questão da identidade. Né? E o tanto que é necessário que nós, né, cristãos, tipo assim, se nós somos mães, se nós somos esposas, que a gente realmente plante essa identidade nos nossos filhos, né? Porque eu por um tempo, eu ficava perguntando, gente, será que Deus me ama dessa forma, né? Será que realmente eu sou filha amada? Porque como meu pai natural, meu pai aqui, né, da terra, não demonstrava esse amor, eu duvidava do amor de Deus por mim. Eu duvidava que Deus tinha realmente todo esse cuidado, que ele realmente me amava dessa forma. E aí chegou um ponto que eu falei, não, eu preciso decidir acreditar nisso daqui, porque senão, sabe o que acontece? A gente fica o resto da nossa vida lambendo as feridas. E a pessoa, quando ela fica nesse estado de comiseração, é muito confortável, porque você não precisa fazer nada, você só precisa ficar ali e você só precisa ficar repetindo a mesma história o resto da vida. Que seu pai te abandonou, que o seu pai não te amou, que você foi abusada, ou que qualquer que seja a história, qualquer que seja a narrativa que você quer contar. E esse é um lugar muito confortável, é gostoso. Por mais que ele seja sofrido, ele é gostoso por quê? Porque você não tem que ter mudança. Você não precisa fazer nada. Ele não requer nenhuma ação. Ele não requer nada. Aí você fica o resto da sua vida lambendo. Ah, porque nada pra mim dá certo. Ah, porque meu pai me abandonou. Ok, mas e aí? Aí você vai ficar o resto da sua vida assim. E isso foi um momento assim de realmente, ok. Daqui pra frente a gente vai buscar entender quem Deus é na sua vida. O que Deus fez. E você olhar pra trás. Porque hoje em dia, quando eu olho pra trás... Desde quando eu era pequenininha, até hoje eu falo assim, uau, o Senhor esteve em todos os momentos, eu só não sabia que era Ele que estava lá. Se você começa a falar assim, uau, realmente, quando você tem essa decisão de, eu vou enxergar a Deus
nesse momento você fala, uau, eu não estava sozinha. Na verdade, o que você não conseguia reconhecer como Deus, assim, como a presença de Deus, né? Hoje que você conhece a presença de Deus, conhece a voz, conhece Deus, você sabe, era Deus que estava lá. Era Deus, tipo assim, não tem outra explicação. Mas na época a gente, igual você falou, eu era ferida, eu só olhava pra minha situação pelos olhos, colocou o óculosinho, né, da dor. E era só dessa forma que eu enxergava as situações da minha vida. E a partir do momento que eu entendi quem eu era, que eu achei a minha identidade de Deus, eu comecei a entender o amor. Que aí é o próximo ponto que você fala no livro, a identidade, o amor e o perdão. Aí quando você entende o quanto que você é amada, quando você é cuidada, é muito mais fácil você perdoar. Sim. E eu tive uma experiência muito bonita com meu pai, assim, que pelo menos pra mim foi, né? Eu só vou saber, né, quando chegar lá com o Senhor, mas eu lembro que eu falava, né, muito assim dele, com muita dor ainda, né, tipo assim, não por dor, assim, ele nunca fez nada de mal ou ruim, mas ele nunca fez nada. Tipo assim, não é aquela coisa assim, ele nunca foi um pai violento, ele nunca me bateu, ele nunca me abusou, né? Essa não foi a minha história com ele. Ele só foi uma pessoa ausente. E eu entendi, assim, que esse era ele, né? E eu lembro que uma vez ele morava no Brasil, né? Ele nunca chegou a vir aqui nos Estados Unidos. Dos netos, ele só conhece a Maria Fernanda. Porque a Mariana nunca foi ao Brasil e o Nicholas e a Jordan, né? Foram no Brasil recentemente, mas ele já tinha falecido. E eu escrevi uma carta pra ele, né? E eu escrevi pra ele, eu falei, olha, eu senti a sua falta na celebração de Dia dos Pais, eu senti a sua falta no domingo, eu ficava te esperando quando você falava que ia me buscar e não ia, porque era isso que ele fazia, entendeu? Sim. E eu falei, mas eu te perdoo. Eu falei, eu sou cristã, eu aceitei a Jesus na minha vida e eu entendo hoje em dia que o Senhor me deu aquilo que o Senhor conseguia dar e tá tudo bem. Sim. Eu entendo. E a partir dali, eu escrevi isso faz talvez uns 4 anos atrás, e aí 2 anos depois ele faleceu. Então, quando ele faleceu, eu já não tinha aquele ressentimento, eu não tinha aquela, tipo assim, nossa, eu poderia ter falado alguma coisa pra ele, eu não falei. Eu decidi move on. Eu decidi, tipo assim, vamos tocar pra frente, porque a gente não vai ficar nessa história de, né, eu entendi que independente se ele me amou da maneira que ele deveria me amar, Deus me amou primeiro. Deus me achou, eu entendi quem eu era em Deus. Tipo assim, Deus era suficiente. It's okay. Uhum. It's gonna be okay. Tipo assim, vai dar tudo certo. Tá tudo bem. Eu entendi. E eu entendi. Eu comecei a dizer, ok, ele me amou, ele me deu um marido maravilhoso, ele me deu filhos lindos, né? E eu consegui perdoar. Eu entendi quem eu era em Deus, a minha identidade em Deus. Eu entendi o amor de Deus. Eu entendi, tipo assim, a soberania, o cuidado de Deus, né? Eu comecei, tipo assim, olha, eu realmente fiz esse exercício de dar uma rebobinada na fita, né? Entreguei minha idade agora, né? Dar uma rebobinada na fita e começar a pensar em todos os aspectos da minha vida, em todos os momentos que eu achei que era difícil, mas não, peraí, Deus estava lá. Camila, é tão interessante, né? Esses dias atrás eu fui montar com a Nera ali, né? A minha filha mais velha, um quebra-cabeça. E ela começou a ficar muito frustrada, porque ela chegou num lugar onde ela não conseguia mais encaixar nenhuma peça. E ela queria desmanchar tudo. Ela ficou tão nervosa, não sei pra que essa menina puxou. Mas ela queria desmanchar tudo. E eu, filha, para. Olha aqui, eu tirei ela de frente pro quebra-cabeça, porque assim, pra ela era um grande desafio. Pra mim, não. Uhum. E eu falei pra ela, olha tudo que você já fez. Uau. Olha tudo que você já montou. Dá um tempo, relaxa e volta a montar. Eu acho que Deus faz isso com a gente, né? Porque os nossos quebra-cabeças, que pra nós são 10 mil peças, sim, talvez seja apenas 10 sim, pro Senhor, né? Sim. E, na verdade, é uma peça só. Então, muitas vezes, a gente se encurrala em algumas partes da vida da gente, porque sim, a gente nunca vai conseguir montar tudo. Sim. Né? No livro eu falo sobre isso, que o quebra-cabeça completo, ele é só na glorificação. Uhum.
É aquele negócio, eu não consigo ver a magnitude disso daqui. Exatamente. Mas lá... Você não consegue mensurar as suas quarta, quinta, sexta geração. Sim. O que Deus está fazendo, sim, né? Que Deus vai fazer das próximas gerações através das suas filhas, através dos meninos, né? Sim. Você vê assim que Deus, ele só tá movendo peças. E uma das coisas que talvez mais me marcaram ao longo de todo o processo de construção desse livro, né? Sim. De gestação dessa criança, é que vai ter momentos em que você tem que ancorar. Não tem para onde ir. Uhum. Você não tem uma bússola, você não tem uma direção. E outra coisa, o mar tá agitado demais para qualquer decisão. Sim. Você tem que ancorar. E aí você joga a âncora do amor, do cuidar de Deus e para lá. Exatamente. Fala, daqui eu não saio. Vou ficar fincada no amor e no cuidar de Deus. Deus está fazendo numa dimensão que eu, na minha mera humanidade, não sou capaz de entender. Sim. Né? Sim. E daqui a pouco vem Jesus, acalma a tempestade, fala, vambora. Sim. Tira a âncora e vambora. Tanto é que hoje em dia, tipo assim, quando a gente tem alguma situação, assim, que a gente, né, recebe alguma notícia, alguma coisa que não sai da maneira como a gente esperava, a gente não desespera mais, que a gente já entendeu, tipo assim, de alguma coisa vai sair disso daqui. Sim. Em algum momento vai sair, né, tipo assim, mas até a gente chegar nesse processo foi muito doloroso. Mas hoje em dia a gente já entende, a gente já sabe, tipo assim, o que é uma decisão. A gente decide confiar, esperar no Senhor. A gente decide, tipo assim, move on, né? Tocar pra frente. Aquilo que a gente não tem controle não adianta ficar, né? Sim. E é interessante, né, Camila, assim, que quando a gente é criança, na fé, como as crianças são, a gente tem uma dependência numa figura, né? Que é o pai, a mãe, os tios, parentes, aquela estrutura de apoio, né? E você, quando você se converteu, quando você começou a sua caminhada, você precisava daquelas pessoas ali, sim, né? Deus te colocou num lugar onde você recebia nutrição. Eu me lembro, gente, mas tinha um pastor amigo, né? Que ele estava na época ajudando ali, o pastor Cláudio Kelly. Sim. Gente, mas ele não podia ver essa Camila que dá uma descarga sim, de poder na Camila, né? Então, assim, isso era uma nutrição, uma necessidade que Deus estava suprindo naquele tempo da sua vida. Mas hoje, você amadureceu, você cresceu, você mudou, né? E hoje você é fonte de nutrição para outras pessoas. Quantas pessoas tiveram suas histórias transformadas, tiveram suas histórias mudadas porque você encontrou a sua verdadeira identidade em Deus? Sim. Você, né, nesse processo todo que foi muito doloroso, Deus reconstruiu uma nova Camila. Ela não tem nada a ver com aquela menina lá atrás, nada né? A ver. Eu olho pros meninos, às vezes estão dando canseira lá em casa, né? Aí as meninas ficam meio revoltadas, né? Porque se fosse na minha época, já teria apanhado. Eu olho pra cá e falo, vocês têm sorte que Jesus me achou. Porque se isso aqui fosse antigamente, realmente, tipo assim, não tem nada a ver. Se você me conheceu, tipo assim, sei lá, nos meus 15 anos, e você ficou esse tempo todo sem me ver, e você me vê agora, você fala, hã? Não faz sentido. Simão, você virou Pedro. Tipo isso. É bem isso mesmo, assim. Bem, uma transformação total. É uma água em vinho, né? Assim, é totalmente diferente. Sim. A maneira de ver as coisas, a maneira de me enxergar, de enxergar as situações, tipo assim, de entender, né, sobre Deus, quem é Deus, como que o porquê das coisas, né? De não ficar ali, ai, tadinha de mim. Olha sim, tudo que eu passei. Não. Uau, sim, como Deus foi bom. Como Deus foi bom. E esse processo, como é importante, né, Camila, a gente caminhar juntos, a gente ter uma rede de apoio, né, nesse processo de conhecer Olha, eu Deus. vou falar pra vocês, eu jamais seria a Camila que eu sou se eu não tivesse tido, né, os pastores que eu tive na época, né, os líderes que a gente teve, né, querendo ou não, vocês foram líderes nossos, assim, por um curtíssimo tempo, né, mas vocês amadureceram muito rápido, foi assim, de cuidar de vocês já passaram a cuidar, sim, né, de outras pessoas. Foi muito rápido. E ser parte, até, né, de uma parceria de cuidado pra gente também. Sim. Nós fomos cuidados por vocês todo tempo, né, até hoje. Existe uma mutualidade. A gente se cuida.
A gente cuida um dos outros, né? Mas realmente, tipo assim, se eu não tivesse tido essa... E eu acho que isso é exatamente o que as pessoas não entendem hoje em dia. Porque hoje em dia a gente tem um mundo muito individualista, né? Ah, eu consigo, eu posso, eu faço, isso não. Né? A pregação de domingo foi uma das partes que nós fomos criados para a comunidade, né? Para relacionamento. Não existe nós se nós não tivermos relacionamento. Você pode até fazer certas coisas só, mas em algum momento da sua vida você vai precisar de pessoas. É impossível você achar que você consegue passar nessa vida. Você até pode. Miseravelmente. Mas você vai ser uma pessoa extremamente miserável, triste, depressiva, porque nós somos criados. Gente, que delícia que é estar com pessoas que você gosta, né? Até com os que às vezes você não dá muito certo. Que você não gosta, mas você tem que amar. Você tem que amar. Igual aquele menininho, né? Que você falou assim, eu gosto de você, mas não é sempre, né? Mas assim, que delícia que é você estar ali com pessoas que você gosta, que você tem algo em comum, né? Você se deliciar ali naquele momento, você se divertir. E você saber que se der ruim, você tem seu povo, você tem as pessoas que estão com você. Se em algum momento de tudo der errado, você tem a sua rede de apoio. Sim, é incrível. E é por isso também a resistência com relação à igreja hoje, né, Camila? A resistência das pessoas de congregarem, de terem comunhão, né? Sim. Uns com os outros. Porque pessoas são difíceis, né? Relacionamentos não são fáceis mesmo. Mas, Camila, né, ao longo dessa jornada, desse quebra-cabeça, meu Deus, de 10 mil peças. Não fala, não. Quando você encontrou o livro, né? Você falou sobre a identidade, sobre o amor e o perdão. O amor e o perdão. Isso foi o que mais te marcou? Foi porque na época que o livro saiu, eu tava vivendo essa experiência de tipo assim, de decisões que eu precisava tomar em relação a isso, entendeu? Ou eu tocava pra frente, ou eu me descobria quem eu era em Deus, ou eu ficava ali, eu ia ficar stuck, eu ia ficar presa naquela situação, né? E o meu filho, meu único menino, eu tenho 3 meninas e um menino, né? Ele ama bicho. Ele ama bicho. Então, a diversão dele, se ele puder escolher, ele vai escolher um documentário de bicho, né? Do National Geographic, alguma coisa assim. E a gente tava assistindo uns leões, né? E eles tinham ido pra caçar e uma leoa se machucou, né? Porque assim, apesar deles serem fortes em grupo, eles foram, eu não me lembro se foi uma girafa ou se foi um elefante, e assim, a girafa eu não sabia, ela não é tão sonsa, ela tem, se ela pisa, ela machuca muito, né? Sim. E eu tenho quase certeza que foi uma girafa, ela pisou nesse leão, e essa leão é uma leoa, e ela ficou machucada, e ela ficou, tipo assim, o dia inteiro lambendo a ferida. Lambendo aquela ferida ali, porque, né, tava machucada, né, e o Senhor falou muito em relação a isso, né, que a gente tem disso, né, quando a gente se machuca, a gente procurar, né, alguém para conversar, ou a solução pro problema, a gente fica ali lambendo a ferida, e eu sentia que na minha vida eu ficava lambendo essas feridas, lambendo a ferida do abuso, da falta de paternidade, às vezes de um relacionamento mal resolvido. E o Senhor foi falando em relação, né, tipo assim, e foi nessa época que eu entendi, ok, eu preciso descobrir quem eu sou em Deus, né, pra me sair desse estado de comiseração. Não era muito, mas existem áreas na nossa vida que a gente fica ali, né, lambendo, com aquele negócio, fica pisunhando aquele negócio, aquela chatice, né? Então, tipo assim, Deus falou comigo, você precisa tratar isso daqui. E foi bem na época que o livro saiu. E essa parte é mais pro finalzinho do livro, né? Tipo assim, você foi crescendo ali até chegar. Foi construindo ali. E foi muito interessante, porque, né, fala da identidade, aí logo fala do amor. E aí logo fala do perdão. Foi uma construção realmente, ok. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei que Ele me amou. E da forma que Ele me amou, Ele me perdoou. Então, se eu sou, né, se eu vou ser, se eu quero ser, se eu sou a imagem de Cristo, então eu preciso ser como Ele foi. Eu sou a imagem, né, eu sou filha amada, eu
eu entendo isso, então se ele me perdoou, eu também preciso perdoar. Então, eu acho que essas partes, assim, de perdoar, de liberar, tipo assim, existem pecinhas ainda que não foram totalmente encaixadas, mas que elas estão a caminho, né? Então, assim, essa parte falou muito comigo, porque veio muito a calhar com a fase que eu estava vivendo. Eu tenho certeza que se eu ler ele hoje de novo, talvez outra parte fale mais, mas para o que eu estava vivendo, foi realmente, falou muito, impactou muito. Sim, nossa, como Jesus é lindo, né? Não, é incrível, não tem como não olhar para trás e falar, Jesus, obrigada. Porque lá, assim, umas páginas antes, você fala sobre a desconstrução. Uhum. Você fala sobre a desconstrução. E assim, e realmente foi uma desconstrução daquela velha Camila para chegar na nova e entender, ok. Desde o começo a gente sempre soube, Deus vai cavar muito fundo, porque ele precisa fincar alicerces muito fortes para algo muito grande que ele vai construir. Sim. Né? E talvez você tava ali, né, acostumada com aquela casinha. Porque Deus falou, não. É muito confortável você só ficar assim, tadinha de mim. Vamos construir um edifício aqui. Você fala sobre a reconstrução e Deus foi construindo paredes sólidas, né? Tipo assim, foi colocando, tipo assim, janelas, foi colocando o que precisava para realmente chegar ao ponto que chegou hoje. A gente nunca tá done, né? A gente nunca terminou. Nós somos uma obra ainda em desenvolvimento, né? Sim. Mas é bem diferente. E no começo, né, nós falamos aqui, né, eu falei que eu sempre disse isso, né, que a Camila nasceu com 2 motores. Deus deu 2 baterias para ela. 2 motores de Scania. Mas eu acredito, Camila, né, que o que Deus já fez e ele continua fazendo e vai fazer na sua vida é espetacularmente grande, muito além do que a gente consegue mensurar, né? E quando eu olho para Camila, eu vejo um edifício bem estabelecido, que dá abrigo e sustentação para muita gente, para muitas gerações, né? Mas é isso, Camila. Essa é a visão da Camila. Uma mulher forte, guerreira, prevalecente, né? Uma mãe maravilhosa. Amém. Uma amiga muito difícil de achar. Uma pessoa fácil de lidar, mas uma amiga muito difícil de achar. Como eu falo sempre do Tiago, né? Deus fez, você jogou forminha fora. Não tem igual. Mas eu louvo ao Senhor pela sua vida, né? Tenho certeza, assim, que não só na minha vida, né? Todo mundo que está assistindo aí tem uma lembrança, uma história muito poderosa e interessante para contar a respeito de quanto você abençoou, quanto você edificou, quanto você fez parte, né, da vida deles e da minha em especial, né? Caminhou comigo ao longo dos momentos mais difíceis da minha vida e dos melhores momentos. É aquela amiga que é a primeira a chegar e a última a sair. Mas eu me sinto completamente amada, cuidada por Deus com a sua vida, um presente de Deus na minha vida, é para compensar o trabalho que você me deu. Valeu a pena. Olha, brincadeira, gente. Sim, não é verdade. Brincadeira. Tô brincando, mas eu tô falando sério. Mais ou menos assim. Mas, assim, queria te agradecer pela sua disponibilidade, vir aqui compartilhar um pouquinho da sua história, edificar a nossa vida, né? Porque eu acho que a palavra final aqui é edificação. Nós fomos muito edificados com a sua história, com tudo que você compartilhou. E eu espero, assim, que realmente, tipo assim, as pessoas que assistirem possam identificar, né? Tipo assim, que realmente seja de você decidir, né? Tipo assim, se um conselho eu posso dar, que você decida, tipo assim, a entender, ok, realmente, o que aconteceu talvez a minha história não seja algo trágico em relação a outras pessoas que a gente conhece que passaram por situações assim, que Deus, misericórdia, mas em algum momento decida, tipo assim, caminhar debaixo da graça e do amor e entender quem que você é em Deus. Sim. Né? Porque assim, muda a maneira como você enxerga as pessoas, muda a maneira como você enxerga as situações, muda a maneira como você lida e como você projeta as coisas futuramente, entendeu? Porque se você fica só naquele estado ali de tadinha de mim, olha tanto que eu sou sofridinha, você não tem, como é que fala? Prospect,
perspectiva, né, de coisas melhores, porque você acha que a sua vida vai ser sempre aquela coisinha triste, mísera. Não, né? Então, assim, o meu conselho é, tipo assim, leia o livro primeiramente, né? e fala, realmente, fala, Senhor, eu estou disposta, ou estou disposto, que o Senhor fale comigo e me mostra aonde é que eu tô lambendo essa ferida, que, tipo assim, que eu não deixo sarar. Porque o que acontece quando você... A nossa língua é um dos órgãos que tem mais bactéria, né? Aí você imagina lamber uma ferida, você tá contaminando ela ainda mais. Porque você fica dando, tipo assim, você fica alimentando aquilo ali. Então, para de lamber, né? Deixa que o Senhor vem com bálsamo, né? Que cura, deixa essa ferida secar, né? Fechar, né? Rio, né? E realmente você tocar a sua vida pra frente, mas debaixo daquela direção do Senhor. O que o Senhor tem? Mas o melhor de tudo, Camila, é que a gente não precisa fazer sozinho. Não. Né? Talvez de tudo que você falou aí, né? O conselho. Às vezes a gente não consegue enxergar isso sozinho. A gente precisa de amigos, a gente precisa de pessoas de Deus que vão nos ajudar, né? Nesse processo. Sim. Então, assim, não precisa ser sozinho. Não precisa, né? Peça ajuda, peça a Deus, né? Se conecte com pessoas, com a igreja, né? Até ajuda profissional. Sim, até se você não consegue, sim, porque tem gente que não consegue se enxergar, né? Sabe aquele negócio? Você não se enxerga, realmente, a gente não consegue. E a gente tem um ponto cego, na verdade, sim, né? Todos nós temos um ponto cego na nossa vida. Pede, fala assim, Senhor, me mostre. Se eu não conseguir entender, né? Fala assim, levanta pessoas. Né? E que você tenha peito para escutar, porque às vezes não é muito confortável, né? Mas que você tenha peito para escutar e que você tenha, tipo assim, paz para entender. Mas ninguém, a gente falou, né? Ninguém caminha sozinho. É impossível você achar que você consegue passar por essa vida, né? Colocar aquela capa e, né, ficar invisível e ninguém, né? Acabou. Amém. Amém, Camila. Muito obrigada, viu, pela sua contribuição. Obrigada por esse momento maravilhoso. E, gente, fica o conselho, né? Pare de lamber feridas. Busque ajuda, busque conselho espiritual, busque de Deus direção. Porque o que Deus quer fazer em você, através de você, é muito maior que a sua dor. Por maior que ela seja, né, Camila? Sim. E no fim, tudo vale a pena. Vale. Vai chegar um momento em que você vai sentar, olhar e falar, uau, eu montei muito o quebra-cabeça da minha vida. Eu fiz muito mais do que eu imaginei que um dia eu seria capaz de fazer sozinha. Eu fui muito além do que eu imaginava. E olha lá que Deus tem muitas surpresas pela frente. Nós vamos ficar por aqui, né? Quem sabe a gente grava um outro futuramente, quando a Camila estiver lançando o livro dela. Vamos orar sobre isso. Né? Tem muitas surpresas de Deus pela frente, mas muito obrigada por você ficar até aqui com a gente. Espero que você tenha sido tremendamente abençoado, edificado. E olha, guarda essas palavras que a Camila compartilhou. E em amor, pede ao Senhor mesmo para trazer essa restauração, trazer essa mudança radical de vida, porque o Senhor tem algo muito melhor e muito maior. Um grande abraço e a gente se vê no próximo.